Bem-vindo ao podcast da Comunidade Palavra do Poder. É uma oportunidade de você ouvir de Deus o que está acontecendo na nossa igreja. Ouça e seja abençoado e no final compartilhe com alguém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Você está feliz com o Senhor? Amém. Nós estamos na Santa Ceia de agosto e até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Nós entramos semana passada numa série chamada Para um Tempo como Este. E a ideia, meu irmão, na verdade não é a ideia, né? A direção do Senhor, melhor dizendo. A direção de Deus para nós é trazer um despertamento sobre aquilo que interessa no coração de Deus para mim e para você. Você já se perguntou o que Deus quer de você? Se eu te perguntar o que você quer de Deus, você vai saber apresentar. Deus, eu quero algo na minha área financeira, na minha saúde, eu quero algo assim, 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 assado. Nós sabemos o que nós queremos de Deus. Mas se eu inverto a pergunta, o que Deus quer de mim? Muitas vezes não sei responder, porque eu, às vezes, não fiz esse tipo de pergunta para Deus. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 6, 33, é um versículo super famoso, nós vamos ler o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você já sabe até completar, as demais coisas serão acrescentadas. Mas quando você lê o capítulo 6 inteiro, você vai ver Jesus falando sobre um estilo de vida que Ele quer que eu e você venhamos a viver, porque Ele viveu. Ele já começa falando sobre não se preocupar com o dia de amanhã. E em resumo, o capítulo 6 está me falando e está te falando que quem cuida da sua vida é Deus. E aí ele conclui aqui em Mateus 6,33. Por isso, se Deus cuida da tua vida, se Deus acrescenta, o que você faz primeiro? Em primeiro lugar, cuide das coisas do Senhor. Busque o reino de Deus. Então, o que Deus quer de você? Feche teus olhos, rapidinho. Nós não vamos orar, mas nós vamos pensar nessa pergunta. O que Deus quer de você? Pensa nisso. O que Deus quer da sua vida? O que Deus quer de nós? Será que Deus quer que você priorize Ele na sua vida? Será que Deus quer que você se importe com aquela pessoa que está perto de você, que ainda não o conhece ou se desviou? O que Deus quer de você? De olhos fechados. Certamente um dia nós vamos estar diante do nosso Pai, do nosso Senhor, porque essa é a nossa fé, que um dia em breve Ele voltará e nos buscará. Mas quando eu estiver na frente do meu Senhor, o que é que o Senhor vai pedir de mim? O que é que o Senhor vai cobrar? O que é que o Senhor vai perguntar? Por isso nós fazemos essa pergunta primeiro, hoje. O que o Senhor quer de mim? Amém? Sabe, hoje é um culto de Santa Ceia, é dia dos pais também. Tem pai aqui? Levanta a mão e você, pai abençoado. Sabe, meu irmão, quando a gente se torna pai e a gente tem essa experiência, você começa a entender um pouco mais o amor de Deus. Não é pai e mãe, tem razão o que eu estou falando aqui. E sabe, por exemplo, sexta-feira agora eu e a Nívia, nós fomos levar o Paulinho para vacinar. Tomou 4 vacinas de uma vez. E ficou daquele jeito, né? Dando muita febre. Aquele furacão desapareceu, né? Não conseguia nem andar direito. E toda vez que a gente olhava para ele, nosso coração se enchia de compaixão, de tristeza, por ver ele naquela situação. Porque quando a gente vê um filho desse jeito, a gente quer ficar no lugar dele, mesmo sabendo que ele passou por algo que é saudável para ele. E aí quando nós vamos aqui para a Santa Ceia, o que a gente vê? Um pai que abriu mão do seu filho por amor a mim e a você. Sabe, é um nível de amor que eu, como um ser humano, eu falo, eu ainda não estou nem perto de vivenciar isso, porque eu não vou oferecer o Paulinho mesmo para morrer por alguém. Mas quando eu vejo Deus fazendo isso por mim e por você,
Sabe, a gente já entende que Deus fez tudo que Ele tinha que fazer por mim e por você. Quer dizer que o Senhor não vai me abençoar mais? Não, meu irmão. Deus, Ele sempre vai ter o prazer de te abençoar através da maior bênção que eu e você temos, Jesus Cristo. Por isso que Ele nos orienta, tudo que você pedir, peça no nome de Jesus. Vai orar alguma coisa, termine orando em nome de Jesus. Porque Jesus é a maior bênção que o Senhor já concedeu a mim e a você. Mas essa bênção também vai me levar para um local. Sabe, essa pessoa, Jesus Cristo, vai me levar para um local de entender o que Deus quer de mim. Tem um episódio na história, eu gosto muito de história, e esse episódio em si ele me chama muita atenção, chamado Dia D. Alguém já ouviu falar do Dia D? Em 1944, 6 de junho de 1944, 3 nações, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá, se juntam para fazer uma invasão nas praias da Normândia contra a Alemanha de Hitler. Ali começou a queda do nazismo. Ali começou a queda de Hitler. Eles querem entrar então ali na Normândia, invadir, criar um caminho até a Alemanha para derrotar Hitler. E eu fico pensando, né, você vai pegando os dados, provavelmente você já viu um filme sobre isso. Foram 150 mil soldados naquele dia. Foi a maior invasão registrada na história. E muita gente morreu. Tem um histórico de maior guerra sangrenta da história do mundo. Uma das guerras que mais se perderam vidas. E eu fiquei pensando e refletindo enquanto eu fazia essa mensagem, me veio isso. Eu fiquei pensando, o que motivou o camarada que está lá, entregando a vida dele? Às vezes a gente pode ver um filme americano que vai falar que ele está se doando ali pelo patriotismo dele. Eu acho que não é isso. Eu acho que o cara ele não vai colocar a vida dele em risco por causa da nação. Eu acho que ele não vai colocar a vida dele ali em risco por um orgulho. Eu acho que ele não vai colocar a vida dele ali em risco, talvez por a queda do Hitler. Mas eu fiquei pensando e analisando, se fosse eu ali no lugar, sabe, o que me faria sair do lugar que eu estou, do conforto que eu estou, para eu abraçar esse tipo de situação onde a minha vida vai ser colocada em risco, pode ser que eu não volte. E eu fiquei pensando, o que me faria estar nesse local, nessa zona de guerra, podendo perder a minha vida? Para mim a resposta foi muito clara. O que me faria estar nesse local é saber que eu poderia estar defendendo e morrendo por algo que não iria chegar e afetar a minha família e a minha casa. Eu estaria lá para defender a minha esposa, para defender o meu filho, para defender a minha casa, a minha família. Talvez, se aquilo lá na minha cabeça funcionaria assim, se nós fomos derrotados lá, aquilo que eu estou defendendo hoje, aquilo que eu estou protegendo hoje poderia estar afetado. Essa guerra podia chegar na minha casa, podia chegar na minha cidade. Então eu fico pensando que o que motivou esse camarada, esse soldado a estar lá, não foi porque ele amava a nação dele, mas porque ele amava a família dele. E eu fico pensando nisso, esse senso que surge em nós de proteção da nossa casa, dos que nós amamos, o que isso pode nos levar a fazer? Vou fazer essa pesquisa rápida aqui. Alguém aqui, você já fez alguma coisa que você considera louca, ou que você considera às vezes assim, até impossível, impensável, que você fez para proteger a sua casa? Você já fez isso? Levanta a sua mão. Só eu fiz isso? Você não fez, não? Participa comigo desse culto aqui. Você já fez alguma coisa para proteger quem você ama? Levanta a sua mão. Quem que não faz alguma coisa para proteger quem ama? Talvez você não chegou à beira daquilo que você pode falar que é impossível, mas se precisar fazer isso, eu tenho certeza que você vai fazer, porque você ama os seus, não é? É isso que o Senhor tem por nós. É isso que o Senhor pensa em meu respeito, ao teu respeito. Mas é isso também que o Senhor quer me levar ao entendimento. O que é que eu posso fazer que vai levar outras pessoas a esse amor radical do meu Senhor? O que é que vai levar as pessoas a compreenderem o amor do Senhor, como eu compreendo e como eu experimentei e experimento hoje? Sabe, meu irmão, o intuito dessa série não é uma série para falar o quão abençoado você vai ser.
Porque eu já quero deixar isso aqui claro. Você é muito abençoado. Toda sorte de bênção está sobre você. Então essa série não é para você entender o quão abençoado você é, mas para você entender que essas bênçãos que você carrega, elas têm um propósito e um significado. Feche teus olhos, vamos orar? Peça para Deus falar com você hoje. Você pode pedir, independente da minha oração? Para que você saiu da tua casa hoje? Só para participar de mais uma Santa Ceia? Então pede para Deus falar com você. Senhor, fale conosco. Ministre em nós. Abra o nosso coração, Pai. E nos faça sair daqui com um completo entendimento do que o Senhor quis ministrar hoje, nessa manhã de Santa Ceia. O Senhor é bem-vindo aqui, Pai. O Senhor é bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Como eu sempre gosto de falar, a minha proposta é: permita que o Senhor fale com você durante esse culto. E se fizer sentido, no final, então, você toma a tua decisão com o Senhor. Amém? Então abre teu coração durante essa mensagem, preste atenção, eu não vou demorar. Abre a sua Bíblia lá no livro de Esther. Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Nós vamos ler do 7 ao 17. Esther capítulo 4, versículo 7 até o 17. Eu vou fazer uma coisa que a gente não costuma fazer quando a gente lê Bíblia, mas hoje eu quero fazer isso. Você pode ficar de pé no seu lugar? No final você vai entender por que eu faço isso. Estou fazendo isso hoje. Esther capítulo 4, versículo 7 até o 17, acompanhe. Mardoqueu lhe contou tudo o que lhe informou, a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que orientasse e falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. Versículo 12. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas vocês e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Versículo 15. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Amém? Pode se assentar. Vamos entender um pouquinho aqui do contexto desse livro. Aqui nós estamos falando de uma mulher que ela chega à posição de rainha devido à sua beleza. O rei então fica louco com ela, vê a beleza de Esther, faz dela rainha por causa dessa beleza. Eles eles fizeram um concurso de beleza em todo o império do rei. E a Esther foi destacada e ela chega na posição de maior influência que uma mulher poderia chegar naquela época, rainha. E o contexto é que existia dentro ali da corte do rei um homem chamado Amã que odiava judeu. E o seu ódio por judeu fez ele bolar um plano e conseguir aliados para matar não 1 ou 2 ou 3 judeus, mas toda a espécie, todo tipo de judeu que existia. E por que isso é tão grave? Não só porque a gente está falando de uma etnia aqui sendo eliminada da face da terra, mas nós estamos falando de uma nação, um povo que iria depois trazer Jesus Cristo para o mundo inteiro. Então você percebe que aqui Amã, ele está sendo usado não simplesmente para acabar com os judeus, mas acabar com um plano chamado Jesus Cristo. Quem você acha que estava por trás disso, gente?
Satanás. Satanás estava bolando algo por trás e usando esse homem. Devia ter algum tipo de ódio contra judeu. Esther, então, nessa posição que ela estava, ela tem uma resposta extremamente atípica, talvez uma resposta que você não poderia esperar de alguém que chega numa posição dessa e entende a situação como ela entendia. Esther, na primeira resposta que ela dá para Mardoqueu, Mardoqueu foi um camarada que criou ela, sim, um parente dela, um primo, a Bíblia chama, é como se fosse um tio ou um primo que criou Esther. E ele leva essa informação para Esther: Esther, faz alguma coisa. Esther, precisamos de você. Esther, olha o que está acontecendo. Nós vamos morrer. Por favor, se posicione aí, precisamos de você. E Esther dá uma resposta, meu irmão, que mostra onde estava o coração dela. A primeira resposta de Esther foi falar o seguinte: olha, Mardoqueu, eu entendo a situação, mas é o seguinte, eu não posso aparecer diante do rei, porque tem essa lei, que se alguém aparece diante do rei, pode ser morto, e ele não me chama há 30 dias. Então basicamente ela está falando, é melhor eu ficar por aqui, é melhor eu não me envolver nisso, deixa essas coisas desenrolar para lá, mas eu não posso me envolver nisso, porque eu não posso colocar a minha vida em risco. Esse é o tipo de resposta de alguém que se habituou ao conforto. Sabe, meu irmão, para o cristão, uma coisa que eu tenho entendido, para o cristão o conforto é terrível. Porque o conforto abaixa o nível da sua fé. Você já percebeu que quando você está enfrentando uma batalha em alguma área da sua vida, você ora e jejua mais? Faz sentido isso que eu estou falando para você? Você está enfrentando uma batalha na saúde, você está enfrentando uma batalha na família, no casamento, na vida financeira, você vai orar, você vai jejuar, você vai dar um jeito. Mas quando as coisas se alinham e você fica confortável com a situação que você tem na sua vida, o teu nível de fé baixa, o teu nível de oração baixa, parece que você não ora, não jejua tanto, você não tem aquele prazer de orar, de pegar a Bíblia, por quê? O conforto. Esther é colocada no conforto. E o conforto tirou o coração dela de quem colocou ela lá. Muitas vezes o conforto que eu sempre pedi ao Senhor: Pai, me abençoa, Deus, eu quero essa terra prometida, Deus, eu quero aquilo. E quando acontece, aquele conforto me rouba de quem me colocou naquele lugar. O povo no deserto era focado no Senhor. Mais ou menos, era problemático, mas ainda assim olhava para Deus. Quando eles entram na terra prometida, eles se perdem completamente do Senhor. Sabe, meu irmão, não tem nenhum problema você viver bênçãos que o Senhor vai te dar. Amém? O problema é quando essa bênção te rouba do Deus que te deu essa bênção. Entende isso? Sabe a pergunta que você tem que se fazer? Como Esther tinha que ter feito para ela mesma? Quem foi que colocou Esther lá? A beleza dela, mas quem deu beleza? Se faz essa pergunta: quem é que te colocou onde você está? Foi o meu trabalho, pastor. Foi o meu intelecto. Foi minha capacidade. Mas você só pode trabalhar hoje porque você tem. Deus te deu um corpo para você trabalhar. Deus te deu esse intelecto para você poder usar. Tem gente que usa mais força física, o trabalho físico. Tem gente que usa mais o trabalho intelectual. Seja como for, tem uma razão para você poder usar isso. Quem é que colocou Esther lá? Deus. Quem que deu beleza? Deus. Quem é que sustentou Esther nesse lugar? Quem, gente? Quem é que te sustenta? Nós, infelizmente, caímos na tentação de muitas vezes achar que quem me sustenta é o quanto eu trabalho. Se eu trabalho muito, eu me sustento ali. E eu vou trazer o meu sustento. Sabe que mentira que a gente cai? Porque no dia que você não tem mais a saúde, como é que você sustenta esse argumento? No dia que você não pode fazer mais alguma coisa por alguma questão, como é que você sustenta esse argumento? Que é o teu trabalho que te mantém lá. Sabe, nós caímos na tentação de achar que quem sustenta e faz as coisas somos nós. Temos até uma resposta pronta aqui, mas quantas vezes eu já fui para um lugar que eu achava que quem sustentava era eu. Pelo tanto que eu estudei, pelo tanto que eu me dediquei, pelo tanto que eu trabalhei.
E aí, quando o Senhor queria algo de mim, a minha resposta era como a de Esther. Não posso agora. Não posso me envolver. Não tenho tempo, não tenho condição, não posso. Estou ocupado com outra coisa. Meu irmão, essa é a resposta do conforto. Essa é a resposta de Esther. Eu não vou me envolver. Eu não vou me envolver porque eu estou muito bem do jeito que eu estou. Eu sei de onde eu saí e eu sei onde eu estou agora. Eu não era nobre, agora eu sou nobre. Eu sou rainha. Eu não quero me envolver porque eu posso perder essa posição que eu estou. Sabe, às vezes quando a gente está lá batalhando em fé, quando as coisas não aconteceram, quando as coisas ainda não existem, e a gente está lá batalhando em fé, em oração, aí nós vamos. Eu me envolvo, eu quero. Mas quando a gente chega no conforto, quando chegou do jeito que eu quero, acabou meu envolvimento. Eu sei que esse tipo de palavra, meu irmão, é dura, é confronto. Mas quem sabe não é exatamente isso que Deus quer falar comigo e com você hoje. Sabe, a gente prega aqui, eu prego a você, eu não estou isento disso. Na verdade, para eu pregar isso, eu sou o primeiro que recebo isso, porque eu estou ali, fazendo a palavra e o Senhor está me confrontando. A verdade é que todo mundo precisa de um Mardoqueu na sua vida. Talvez essa mensagem hoje é o Mardoqueu que você precisa. Mardoqueu escuta a resposta de Esther. E o que Mardoqueu responde para Esther? Não, eu entendo. Tudo bem, vamos achar outra solução. Não. Mardoqueu confronta ela. Então presta atenção, Esther. Essa é a tua resposta? Então deixa eu te dar outra perspectiva aqui. Você não quer? Deus vai levantar outra pessoa. Mas não ache que isso não vai chegar na tua casa. Teus parentes vão sofrer. Você percebe que ele está se colocando no meio? Quem que era parente mais próximo de Esther? O próprio Mardoqueu. E quando ele fala, se você não fizer alguma coisa, você e os teus parentes vão morrer. Ele está se colocando nisso. Eu vou ser afetado com isso. Mas se você não fizer, fique tranquila, Deus vai levantar outra pessoa. Mas quem sabe, Esther, não foi para um tempo como este que Deus te colocou como rainha. O que Mardoqueu está falando para ela? Toma um choque de realidade, minha filha. Presta atenção, se coloca no teu lugar. Minha mãe falaria assim comigo. A mãe de mais alguém falaria assim? Está pensando que é gente? Se coloca no teu lugar. Mardoqueu está falando isso. Presta atenção o que você é hoje. Presta atenção onde Deus te colocou. Quando Esther recebe esse confronto, a posição dela muda. Ela entendeu. E ela até falou, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu me envolvo agora com isso. Sabe, gente, a gente está falando de uma situação muito grave. A morte de muita gente que ela não queria se envolver para defender. E de repente agora ela se levanta. Porque existe um Mardoqueu. Quem sabe essa mensagem aqui hoje não é um Mardoqueu que você precisa ouvir para se despertar e se posicionar. Amanhã nós estamos começando 1000 horas de oração. Orando pela nossa igreja, mas orando pelas vidas que nós estamos colocando aqui. E muitas vezes nós achamos obstáculos até para isso. Eu não vou me envolver tanto porque eu não tenho tanto tempo. Às vezes a gente acha que a gente vai orar as 1000 horas também. Não é, você não vai começar uma oração que são 1000 horas orando. Você está se envolvendo com o corpo de Cristo aqui. Eu orei 1 hora, o Bruno vai orar outra, a Darlene outra, a Daiane outra, e assim vai. Mas juntos nós estamos envolvidos por aquilo que Deus quer. O que acontece quando eu deixo Deus me usar? Sabe o que acontece? Você é transformado e transforma a vida de outras pessoas. Feche seus olhos. Vou te fazer a mesma pergunta agora. O que Deus quer de você? O que Deus quer de você, meu irmão? O que Deus quer de nós? Tempo, disposição e envolvimento com o que Ele quer. Ele quer vidas. Deus quer alcançar aquela pessoa da tua casa, aquele teu amigo, aquela pessoa que está distante do Senhor, que ainda não conhece. Deus quer essa pessoa. Deus quer te usar para isso. O que Deus quer de nós?
nossa disposição. Eis-me aqui, Senhor. Me use. Amém? Sabe, muitas vezes eu tenho, às vezes, dificuldade, eu falo nós, de entender isso, porque normalmente nós voltamos os nossos olhos para nós. Pai, o Senhor quer me usar. Aí a primeira coisa que a gente faz, eu olho para mim, mas eu sou incapaz. Eu não consigo, ou não estou muito afim. Sabe, a gente vai achando algumas questões porque a gente está olhando muito para a gente. E aí às vezes surge medo. Quantas vezes eu lembro que eu ia pregar com medo. Medo de não achar, eu não sou capaz dessa pregação. Eu lembro que a primeira vez que a minha mãe ela fez, pastora Lisete, ela fez, era culto simultâneo. Era numa igreja lá no Lindéia, bairro Lindéia. Culto simultâneo. Ela até falou isso no último domingo. E eu lembro que eu era um dos pregadores, eu e a minha irmã. Mora no Rio, está até aqui hoje, que por um acaso se chama Esther também, né? Deus está falando com ela agora aqui. E eu lembro que fomos eu e ela lá para pregar. Primeira vez que eu pregava num lugar assim desconhecido. Minha irmã então, muito menos. Foi eu e ela, o Tico e Teco, sem nada, sem saber fazer nada. Só entendendo o que a mãe fazia para a gente repetir. Fomos treinados. Cheguei lá na casa. Você lembra disso, né, Teca? Aí chegamos lá na casa. Aí estava o pessoal lá. Tinha até mais gente do que a gente estava esperando. Aí eu lembro da música até hoje. Como Zaqueu. Não sou do louvor, tá? Mas você entendeu. Como Zaqueu. E aí a gente colocou a música. O pessoal gostou, cantou. Todo mundo cantava essa música na época. Tinha em forró, em axé, tinha todas as maneiras. E aí depois a gente pregou. Acho que a minha pregação durou uns 7 minutos. E aí eu tava tão nervoso que eu falei assim pra minha irmã: Teca, eu vou orar fechando os olhos e tal. E aí você conta se alguém aceitou Jesus, tá? Aí eu lembro que eu orei e eu não quis abrir os olhos, porque eu tava assim, eu tenho certeza que ninguém vai aceitar Jesus aqui. Porque eu não acho que foi legal. E eu tava com medo, né? Aquele constrangimento, não sabia o que fazer. E eu fiz a oração. E aí depois eu fiquei um tempão de olho fechado. E depois abri os olhos. Todo mundo já tinha baixado a mão. Só que eu não sabia quem tinha levantado. E eu virei assim, depois pra minha irmã: quem aceitou Jesus? Ela falou: todo mundo na casa aceitou Jesus. Aí eu fiquei assim: nossa, sou bom mesmo. Meu irmão, eu tava com tanto medo, tava tão travado, que eu não percebi que não tinha nada a ver comigo, nada a ver com minha irmã, tinha tudo a ver com Deus. Muitas vezes o medo me impede de deixar Deus me usar. Eu quero chegar naquela pessoa e quero fazer alguma coisa, mas pastor, eu não sei teologia o suficiente. Pastor, eu não sei pregar. Meu irmão, pregação não tem nada a ver com isso aqui, ó. Isso aqui é uma pregação? Mas essa não é nem a mais poderosa das pregações, você sabia? Sabe qual que é a maior pregação que existe? A sua vida transformada. Não tem mais nada que possa combater a força da tua vida transformada. Sabe, essa pregação é poderosa. E o que a Bíblia diz sobre o medo? Quando você olha para você e você tem medo. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Sabe, às vezes uma das coisas que me impede de viver o despertamento que o Senhor quer para eu buscar as pessoas que o Senhor quer que eu busque, medo. Mas tem outra coisa, dúvida. Será que sou eu mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu posso? Sabe, às vezes você não tem medo, mas você está cheio de dúvida. Eu? Certeza, Senhor? Você duvida de você. Quem já passou por isso aqui? Muitas vezes, né? Dúvida de você. Eu? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Sabe, tem um episódio lá no Novo Testamento, em Marcos. Um pai de um menino, ele chega até Jesus e fala: será que o Senhor pode fazer algo pelo meu filho? A resposta de Jesus é incrível. Se eu posso, não. A questão é, você pode crer? Você está percebendo que Jesus está eliminando a dúvida do coração daquele pai? Presta atenção, eu posso tudo. Eu só não posso fazer onde você não tem fé o suficiente.
Se Deus está te chamando, meu irmão, para você ganhar alguém para Jesus, a questão não é se Deus pode fazer ou não, porque Deus pode. A questão é, você pode acreditar que essa pessoa vai ser transformada? Amém? Você acredita de verdade? Então feche seus olhos, vamos orar agora por ela. Porque começa agora a nossa atitude de fé. Quem que é essa pessoa? Pensa nela primeiro. Ou as pessoas. Alguém que ainda não conhece Jesus, alguém que está desviado, porque você está aqui hoje, tomando a Santa Ceia, ouvindo a palavra, tua salvação garantida. O Senhor cuidando de você, você abençoado. E essa pessoa lá fora, longe do Senhor. Se isso não está mexendo comigo, tem alguma coisa errada. Quem é essa pessoa? Você pode orar agora por ela? Senhor, nós oramos agora. Ora por ela, fala o nome dela. Nós oramos agora por essa pessoa. Nós não queremos que ela se torne um religioso, um evangélico. Mas queremos que ela conheça o Senhor, como nós conhecemos. Apresentamos a vida dessa pessoa agora, porque nós acreditamos que o Senhor pode fazer. Se existe alguma dúvida no nosso coração, tire essa dúvida, Pai, em nome de Jesus. Amém? Sabe, meu irmão, outra coisa que pode atrapalhar nesse processo? Preguiça. Tem um provérbio que eu acho muito incrível quando fala de preguiça, Provérbios 24. O preguiçoso não ara por causa do inverno, pelo que, na colheita, ele irá procurar e nada irá encontrar. O preguiçoso não planta e o preguiçoso não colhe. Não, mas eu trabalho muito, pastor. Mas e o nosso trabalho espiritual? Às vezes você não planta na vida daquela pessoa. Por quê? Desgaste demais. Tem que orar demais por isso. Tem que fazer muita coisa por isso. Quando você pensa no processo, você já está desanimado. Nossa, que preguiça. Minha vida já é tão corrida. Sabe, quando você estiver lá diante do Senhor, o Senhor ele não vai cobrar sobre os teus pecados, porque Jesus já pagou todo o preço por mim e por você. Entretanto, o Senhor vai cobrar o que você fez com aquela pessoa que eu coloquei perto de você e você não pregou o Evangelho. Isso sim será cobrado de mim e de você. E isso precisa ser falado aqui. Isso precisa ser falado no altar. Porque às vezes nós levamos uma vida cristã confortável demais e nos esquecemos daquilo que o Senhor colocou sobre nós, como Esther, para fazer aquilo que importa para o Senhor. Por quê? Porque eu estou tão focado em ganhar o meu dinheiro, em construir a minha vida, os meus projetos, em viagens, em família, etc., que eu esqueço aquilo que importa para o Senhor. Deixa eu dar uma ênfase aqui. O Senhor não tem nada contra, meu irmão, você ser uma pessoa extremamente abençoada. Amém? O Senhor tem prazer em te abençoar. E você ter uma vida abençoada. Mas isso não pode ser prioritário, a vontade de Deus sobre você. Às vezes a gente prega isso e as pessoas acham assim: pastor, mas eu vou ter que abandonar o meu trabalho então? Eu vou ter que parar de ganhar esse dinheiro para eu viver exclusivamente o jeito que o Senhor quer? Pouquíssimas pessoas vão ter esse chamado. A verdade é que o Senhor quer você exatamente no emprego que você está. Porque tem gente lá no seu emprego que não conhece o Senhor. É ou não é? Você não tem que largar nada, você tem que abraçar o Senhor lá dentro. É diferente. É lá que você tem que entender que o Senhor quer te usar. Dentro da sua família, onde tem aquela pessoa complicada, difícil, que não conhece o Senhor, é essa pessoa que o Senhor quer alcançar. Sabe, nós precisamos nos tornar pontes para as pessoas. Quem que era Esther? Esther, uma rainha luxuosa, que se transformou na rainha libertadora. Quem que era Mardoqueu? Um servo humilhado, que se transformou no homem libertador. Quem vai ser você? O profissional tal? O estudioso tal? O que tem o diploma tal? Ou o libertador dessas vidas? Quem você prefere ser? Qual é a tua resposta? Sabe, lá no dia D, aqueles soldados, ninguém estava perguntando que aquele camarada, o que ele era, o que ele fez, quanto dinheiro ele ganhou, o que ele construiu. Estava todo mundo ali como iguais, cada um lutando pela tua casa, tua família. Sabe o que o Senhor quer de mim, de você, meu irmão? É que a gente aprenda e entenda que Ele quer me usar, Ele quer te usar para alcançar vidas. E que isso não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele.
Você vai olhar para você e você vai ver uma pessoa imperfeita. Mas você não pode olhar para você e ver uma pessoa negligente. A diferença é grande. Olhar para aquela pessoa que está ali precisando do Senhor e o ser negligente é isso. Imperfeito sim, negligente não. Qual é a resposta que você dá para Deus? Feche teus olhos. Precisar do louvor aqui agora. Sabe, eu te fiz uma proposta no início. Deixa o Senhor falar com você durante o culto. E se fizer sentido no teu coração, você toma a tua decisão. Se fizer sentido para você, você toma a sua decisão. Por isso, a gente termina aqui hoje com essa resposta. Com essa pergunta, na verdade. E a resposta que você vai dar para Deus. Quem você escolhe ser? Quem nós escolhemos ser para o Senhor? O que Deus quer de nós? A resposta da disposição. Sabe, meu irmão, isso é uma decisão. Não tem a ver sobre emoção. Não tem a ver sobre sentimento. Mas tem a ver sobre decidir. Qual é a tua resposta? E como sempre o Senhor nos guia. As nossas respostas para Deus são como alianças. Alianças que eu faço com Deus. E alianças que eu faço sempre no altar. Porque o altar é o significado da aliança. Por isso você que sabe que essa mensagem foi para você. Você entendeu ela? Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui para frente. Porque eu também estou. Levanta, vem. Nós vamos agora fazer essa aliança com o Senhor. Se você quiser vir aqui para frente, ajoelhar, porque nós não vamos ser negligentes naquilo que o Senhor está querendo de nós. Não seremos negligentes em relação às pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Nós não vamos dar uma resposta confortável como Esther deu. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer me usar. O Senhor quer levar a minha vida para ser uma bênção para outras pessoas. Pastor, mas e a minha vida? Da sua vida Deus vai cuidar. De olhos fechados, você que está aqui na frente. Antes de a gente orar por isso, sabe, eu estava sentindo do Senhor que os que estão aceitando vir aqui, eu sinto que o Senhor tem algo para você também. Sabe, eu sinto que o Senhor quer fazer algo na sua vida. Estava orando ontem, o Senhor falou assim, ó. Os que forem lá, você vai orar por milagres primeiro. Sabe, eu sinto o Senhor falando para vocês. Eu vou provar, eu vou mostrar que eu sou teu Deus. Porque você está me escolhendo. Você está me priorizando. Eu vou mostrar que eu sou teu Deus. Então antes de nós orarmos pelas vidas, eu quero orar por algo específico da tua vida. O que você precisa hoje? Vamos levar isso para Deus agora? Feche teus olhos. Nós vamos começar a orar agora por isso. Eu não sei qual que é a necessidade. Eu não sei o que você está precisando na tua vida. Mas eu sei que o Senhor está vendo o teu coração agora. Um coração que prioriza Deus. É um coração que agrada o Senhor. O Senhor deixa um primeiro mandamento para nós. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas. O Senhor prova o nosso coração constantemente. Teu coração precisa estar em mim. Pai, nós oramos agora, Espírito Santo de Deus. O Senhor sabe da necessidade de cada um. E eu oro para que o Senhor venha com um milagre, Pai. O Senhor venha com uma intervenção divina. Nós não sabemos o que é necessário, mas eu sei que o Senhor testa o nosso coração para saber onde está o nosso coração. Por isso eu oro, Espírito de Deus, mostre a eles que o Senhor é o Deus que cuida. Mostre
Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscando primeiro ao Senhor, as demais coisas são acrescentadas. Por isso nós oramos agora por esse acréscimo em nome de Jesus. Agora nós oramos também, Pai, para que o Senhor nos use, nos desperte, para que a gente venha ganhar essas pessoas. Meu irmão, preste atenção aqui. Nós temos aqui um aquário, que é um símbolo. Um símbolo de batismo. Nós vamos fazer no último domingo de setembro. Nós vamos fazer um batismo nas águas. E mês de setembro todo, preste atenção você que está sentado também. Mês de setembro todo, nós vamos fazer uma série de milagres aqui. E vai ter muita gente recebendo milagre. Mas por que a gente vai fazer essa série de milagres? É só para eu receber minha bênção? Não. Você vai trazer essa pessoa para cá, que você orou por ela, que você sabe que precisa do Senhor. E essa pessoa ela vai ter um encontro com Deus aqui. Ela vai receber um milagre, alguma coisa, Deus vai tocar a vida dela, ela vai ser curada, alguma coisa vai acontecer. E sabe, se ela está desviada, ela vai voltar para os caminhos do Senhor. E se ela ainda não conhece o Senhor, não batizou, ela vai batizar. Amém? Você acredita nisso? Então o que eu quero que você faça? Acabou o culto. Vem, escreve o nome e coloca dentro do aquário. Isso aqui é um símbolo de fé. E nós vamos estar sempre orando por isso. Amém?